Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou contar pra vocês como foi escrever O Canto da Sereia, meu terceiro livro. Eu já gravei vídeo dos dois primeiros livros que eu escrevi, eu vou deixar a playlist nos cards, porque pra quem não assistiu nenhum desses vídeos, eu sempre acabo tirando alguma lição do livro que eu escrevi de uma forma que me faz crescer como escritora. Geralmente é o que eu não devo fazer num livro. O Canto da Sereia é um conto moderno da Pequena Sereia. É uma história um pouco mais puxada pra Disney do que pro conto original, como foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. E ela foi escrita em 2017. Eu nunca falo quando eu escrevi o livro, acabei de perceber isso agora. Mas O Canto da Sereia foi escrito em 2017. Eu era bem mais nova. A história vai se passar no ano de 2049, um pouco distante da gente. E as sereias estão enfrentando um problema sério há muito tempo, mas é claro que em 2049 tá muito pior, que é a poluição nos mares. Ele tá com muito lixo, muito sujo, tem petróleo em vários lugares, o que acaba matando várias sereias. E isso foi a responsável pela morte da mãe da nossa protagonista, quando ela ainda era extremamente pequena. Mesmo sabendo que esse lixo foi a responsável pela morte da mãe, a Daria, que é a nossa protagonista, ela não consegue desencantar por essas coisas humanas. Algumas realmente são lixos, mas no meio de tudo ela consegue encontrar tesouros. Então sempre que ela pode, ela acaba fugindo do reino que é protegido para procurar mais desses tesouros que ela tanto ama. Vocês já sabem o que vai acontecer, ela vê um navio, ela conhece o Eric. Esse navio afunda, ela salva o Eric, ela se apaixona pelo Eric. Eu quis colocar o mesmo nome do desenho da Disney, porque eu gosto do nome e só por isso mesmo que eu quis. Porém, o pai dela acaba descobrindo as escapadas dela e fica furioso e a tranca num quarto. Porém, o mal já tá feito. A Daria, ela se apaixonou completamente por aquele homem bonito e ela quer ver ele, ela quer ter a chance dele se apaixonar por ela. Então ela foge do castelo e vai até a Bruxa do Mar. E aí, novamente, vocês já sabem o que acontece, ela troca a voz por pernas. No meu livro, ela tem 3 meses para fazer o Eric se apaixonar por ela, não só 3 dias. Então a gente vai acompanhar as peripécias da Daria tentando fazer o Eric se apaixonar por ela, enquanto ela nota que talvez esse carinha não seja tão bom quanto ela imaginou que seria. Além de que ela sente que ela tá se apaixonando por outra pessoa. Quem assistiu meus outros vídeos sabe que eu nunca tenho uma história bonita de como eu tive a ideia. Ainda não foi dessa vez que eu tive aquela história linda pra contar pra vocês como eu tive a ideia. E eu simplesmente tava assistindo um vídeo no YouTube e o vídeo tava falando de uma história de sereia, nada a ver com o meu livro. Mas assim que eu ouvi o título da história, a inspiração bateu e eu simplesmente vi toda a história do Canto da Sereia na minha cabeça de forma tão completa que eu simplesmente fechei o vídeo e fui escrever a ideia, de tão empolgada que eu tava. Eu comecei a escrever originalmente O Canto da Sereia um pouco depois que eu terminei O Labirinto dos Elfos, meu primeiro livro, porém não fluiu. Eu acho que por mais que eu tive a ideia completa, ela ainda não estava totalmente madura na minha cabeça. Muita coisa que eu falei aqui pra vocês era diferente. Então eu acabei deixando de lado, escrevi Agora é Minha Vez, o meu segundo livro, e quando eu terminei, eu senti que eu finalmente estava pronta para escrever O Canto da Sereia. Eu sentia que a ideia estava muito mais madura na minha cabeça, eu já sabia o que eu ia fazer com ela. Planejei tudo direitinho dessa vez, com ficha de personagem, com o roteiro da história, do início ao fim, e comecei a escrever. Como eu disse, eu mudei muita coisa da minha ideia, então eu acabei apagando tudo que eu já tinha escrito e começado do zero, porque, como eu disse, estava muito ruim, estava péssimo, extremamente imaturo a ideia e também a escrita. Uma das coisas que eu decidi mudar foi o tipo de narração. Até então eu só tinha escrito em primeira pessoa, mas O Canto da Sereia é escrito em terceira pessoa, onde eu dou algumas investidas em escrever em outros pontos de vista, além da nossa protagonista. E foi um livro que eu digo que em certas partes foi muito fácil escrever, a ideia estava muito fresca na minha cabeça, eu sabia onde eu estava levando essa história e eu escrevi muito rápido. Ironicamente, eu demorei um pouquinho mais de 3 meses para escrever o livro, o mesmo tempo que se passa dentro da história. Eu achei um pouco irônico e, estranhamente, eu só descobri quando eu tava fazendo o roteiro. Então significa que eu presto muita atenção nas coisas que eu faço na minha história, né? Mas vocês que já conhecem os meus perrengues devem estar se perguntando: tá, mas o que aconteceu dessa vez? Tá, parece muito fácil. Você tá indo muito bem pra alguém que sempre tira uma lição do livro do que não fazer.
O meu problema começou nos dias finais da Daria como humana. Eu senti que tava muito rápida a história e eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? O famoso encher linguiça. E aí eu comecei a colocar mais coisas no dia a dia da Daria antes dela retornar ao mar. Porém ficou tudo uma bosta. Eu lembro de eu escrever um capítulo inteiro e olhar e falar, não, tá horrível, e apagar. Eu fiz isso várias vezes. A minha inspiração começou a secar, eu não sabia mais o que fazer, como terminar essa história. Tudo que eu escrevia ficava forçada. E aí, eu taquei o foda-se e eu falei, eu não vou acrescentar mais nada, eu vou seguir o meu roteiro que eu fiz originalmente. E tudo fluiu extremamente bem. O porquê disso, de eu sentir que meu livro não estava completo ainda, foi porque eu estava saindo de livros que eu escrevia mais de 100 mil palavras. É, gente, é muita coisa. E O Canto da Sereia, eu tava chegando no final e eu tinha 40 mil palavras. Isso me assustou um pouco. Era um livro muito pequeno. Eu não queria que ele ficasse pequeno, eu queria que ele tivesse 100 mil igual os outros. E aí eu tentei incrementar isso, e isso foi o que minou totalmente não só a minha inspiração, quanto a vontade de escrever. Aí foi que eu descobri que eu não posso forçar o tamanho de um livro. Na verdade, eu não tenho o mínimo de controle sobre isso. O livro terminou com 55 mil palavras, menos da metade do que os meus outros livros, porque, por exemplo, O Labirinto dos Elfos tem mais de 130 mil palavras. É bastante coisa. E depois desse livro eu simplesmente aceitei que cada livro vai ter um tamanho e eu nunca vou saber qual vai ser o tamanho total antes de eu terminar. Eu sei que tem alguns escritores que conseguem definir quantas páginas vai ter um livro, quantas palavras vai ter, mas eu não sei. Todo livro que eu começo é uma surpresa, pode ter tanto 100 mil palavras quanto 50. Eu só vou descobrir quando eu chegar no último ponto final e eu tô bem com isso. Tudo bem se eu tiver um livro um pouco menor, um pouco maior, que por favor não passe de 130 mil palavras, porque, pelo amor de Deus, gente, é muita coisa. E essa é a lição que eu aprendi escrevendo O Canto da Sereia, é que não tem como forçar o tamanho, a gente simplesmente deve aceitar o tamanho que o livro precisa ter. Se eu escrevesse 100 mil palavras, ia ficar um porre, provavelmente, ninguém ia querer ler. Mas não dá. Para tentar aumentar ou diminuir um livro, a gente simplesmente tem que aceitar o tamanho que ele tem e trabalhar com isso. Essa foi a minha lição e é uma lição que vocês podem pegar também, quem está tentando escrever um livro, começando a escrever um livro. E para quem se interessou um pouquinho que seja pela história O Canto da Sereia, está disponível no Wattpad. O link sempre está aqui na descrição para vocês conferirem, assim como das minhas outras histórias. Eu aposto que vocês vão gostar muito delas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal. Se você é escritor, está assistindo esse vídeo, deixa nos comentários algumas coisas que você aprendeu escrevendo seus livros. Se você já passou por algo assim. E se você tá gostando desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, que eu sempre tô trazendo esse tipo de vídeo e eu vou começar a focar um pouquinho mais na escrita. Eu já escrevi 6 livros completos, eu acho que posso começar a opinar sobre a arte da escrita, tenho propriedade. E se você gostou do vídeo, deixa o gostei, me ajuda bastante. Vai me seguir no Instagram e comecei o Twitter. Vai lá me seguir, talvez me ensinar como fazer. E se você tem um amigo que é escritor, compartilhe esse vídeo com ele para ele assistir também. Até o próximo vídeo. Tchau!